A tragédia de Macbeth marca a primeira vez que Joel Coen dirigiu sem seu irmão mais novo, Ethan Coen, que temporariamente deu uma pausa no mundo do cinema para se concentrar no teatro. O resultado fará o público se desarmar, como dito no título, a tragédia, mas sem as travessuras típicas dos irmãos Coen. Como o estranho e misterioso mundo dos sonhos, não é incomum ser emocionante. Baseado na peça trágica de William Shakespeare, a nova adaptação de A Tragédia de Macbeth segue a história do Lord Macbeth ao voltar de uma guerra. No meio do caminho, 3 bruxas o abordam e falam sobre sua visão de que ele será o próximo rei da Escócia. Ao contar a notícia para sua esposa, eles planejam o assassinato do rei atual do país e assim garantir o reinado de Macbeth. Porém, como o próprio nome diz, Macbeth é uma tragédia, em uma adaptação feroz e que, além de ser uma história de assassinato, envolve loucura, ambição e astúcia furiosa. Anteriormente, a adaptação para as telonas da história de Macbeth, de William Shakespeare, veio em 2015 pelas mãos de Justin Kurzel. Se a versão de Kurzel é predominantemente laranja, fazendo-nos ver o inferno por trás de uma névoa densa, então a tragédia de Macbeth, em vez disso, envolta em visuais preto e branco. Mas o esboço da história permanece o mesmo. Macbeth, Denzel Washington, um valente guerreiro, ouve a profecia de 3 bruxas, Catherine Hunter em uma combinação assombrante de gosto e corpo, que um dia se tornará rei da Escócia. Ouvindo a profecia, sua esposa, Lady Macbeth, Frances McDormand, elabora um plano para assassinar o rei Duncan, Brendan Gleeson, a fim de que seu marido suba ao trono imediatamente. A partir daí Macbeth, o herói heróico começou a se tornar um tirano covarde, que não hesitou em derramar o sangue de quem se sentisse ameaçador. Macbeth vive com medo, porque de acordo com a profecia da bruxa, em vez de seus descendentes, o trono do reino será passado pelo filho de Banquo, Bert Carvel. Como já mencionado, o roteiro de Joel Coen ainda mantém os padrões de narrativa de Macbeth, incluindo a linguagem figurativa metafórica de Shakespeare. A diferença está na escolha do elenco. Denzel nunca errou em atuar, mas não era Macbeth. O carisma do ator combina com a figura de Macbeth, o soldado, mas outro caso quando ele começou a afundar na escuridão. Denzel é excessivamente autoritário, como o plano de Plym Macbeth, repetidamente hesitante em lançar seu primeiro assassinato. Muito resistente como Macbeth, que diz estar assustado com o menor som como Macbeth, o ladrão de anões roubados por gigantes. O louco, e Ponga Macbeth pode ser Denzel vivo, mas não com o covarde Macbeth. McDormand retorna à performance impecável, interpretando uma mulher que lentamente percebe que criou um monstro. Quanto maior a consciência, mais os olhos de McDormand mostravam terror. Os gritos de McDormand, quando Lady Macbeth derramou medo, amargura e arrependimento ao mesmo tempo, soou tão penetrante. A tragédia de Macbeth é uma espécie de experimento. Uma experiência de Joel Coen, especialmente no departamento artístico. Filmando no palco, aparece a impressão de artifício. Certamente esse efeito é intencional. Joel conseguiu dar à luz um mundo hipnótico sonhador, auxiliado pela captura da câmera de Bruno Del Bonel, e uma escolha de proporção de 1,37. Que parecia agarrada. Joel não construiu a Escócia, mas sim o mundo psicológico de seu protagonista. Então não se surpreenda se o fundo parecer minimalista. O castelo Macbeth é magnífico, mas vazio sem ornamentos ou itens. Não é nem comum para o personagem ficar no meio de um vazio, em um local inteiramente criado a partir de truques de iluminação. Esse minimalismo reflete o vazio interno de seu caráter, mesmo que ele esteja banhado no poder e no poder.